Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para esta atividade de 18 pontos, vamos então ao nosso passo a passo. Para a realização dessa atividade, eu coloquei dois links de materiais, inclusive que já foram citados ao longo aí das aulas, das nossas aulas gravadas e também ao vivo, né? Que é sobre a questão do rádio. Inclusive, na nossa atividade prática do guia, eu percebi que grande parte dos alunos, né, dos estudantes, a maioria, escolheu alguma coisa nesse sentido de rádio. Então, o que nós vamos fazer aqui para essa atividade? Ela pode ser realizada tanto individualmente, como em grupo de até 5 componentes. Porém, a postagem deve ser individual. E depois também, é claro, tem que contar o nome de todos os integrantes, por favor, para que nós possamos, né, aí fazer a correção da forma correta. Então, mesmo que vocês façam em conjunto, a postagem tem que ser individual, porque aí fica registrado que vocês enviaram um arquivo, é mais fácil para nós. Claro que nós vamos ler um e replicar a nota para os demais componentes, caso você queira fazer. Pode ser em dupla, pode ser individual e até 5 componentes. Cada um vai fazer a sua melhor escolha. O que é isso aqui? É um projeto, é um escopo de projeto fictício que se chama Nas Ondas do Rádio. E para a realização, aqui tem dois materiais, um artigo que já foi comentado e também um link de apoio, porém não é obrigatório, é só uma sugestão caso você queira ver outras atividades sobre o rádio que não seja aí só no nosso guia de estudos, ok? Você deve elaborar um escopo de projeto fictício denominado Nas Ondas do Rádio. Vocês vão escolher um processo educacional específico, aí no guia, né, ao longo das unidades, vocês perceberam que nós trabalhamos um pouquinho de educação profissional, educação no campo, educação indígena, educação quilombola e educação à distância, que é o que nós viemos falando mais no decorrer das aulas, né, de como aproveitar essas ferramentas tecnológicas no nosso ensino, independente da faixa etária. E à medida que o pessoal foi pedindo, nós estamos aí procedendo às aulas práticas de acordo com o que vocês escolheram, né? Então, a gente começou com a educação infantil, essa semana a próxima aula agora será sobre educação para turmas mistas, né? E assim a gente vai complementando aí, dando ideias. Então, vocês vão responder os itens desse escopo de projeto, tá? Ah, professora, eu nunca fiz um projeto, mas, gente, isso é fictício, tem alguns itens bem simples, vocês vão ver que eu reduzi bastante, não chega a ser um projeto completo. Caso você não queira fazer apenas fictício, mas você tem interesse de aplicar aí futuramente, no seu estágio mesmo que online, ou aí num projeto de sua comunidade, assim que essa pandemia passar, eu sugiro que você escolha algo que você possa vir a trabalhar, tá? Então, lembrando, para quem tiver dúvidas, né, é só acessar aí o guia e verificar as unidades 4 e 5, principalmente a parte que fala dos tipos de educação, que vocês vão escolher apenas uma para falar aí o seu projeto. Pode ser a profissional, o campo, a indígena, quilombola ou educação à distância, ok? Então, a gente tem os itens, que eu vou falar um exemplo aqui para vocês, e após vocês preencherem esses itens básicos do projeto, que vocês vão pensar na educação, a faixa etária que vocês gostariam de englobar, vocês vão escolher apenas uma atividade. Vamos supor que o seu projeto fictício ele vai durar cerca de 3 meses, então você vai desenvolver várias atividades, então você vai colocar apenas uma no seu escopo aí só como exemplo. E caso você não queira preencher diretamente aqui no quadro, você pode colocar aqui abaixo do documento, é só colocar os itens, tá? E ir descrevendo, não é necessário preencher exatamente aqui dentro do quadrante, não. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Primeira coisa é na identificação, todo mundo vai ter o mesmo nome, que é um projeto de termo, né, globalizado, que é nas ondas do rádio. O tema nós já escolhemos. Agora, o restante, vocês têm liberdade aí, você individualmente ou em grupo, de escolher a estratégia melhor, tá? Então, por exemplo, faz de conta que você trabalha numa escola de música especializada, uma escola particular de música. Então, a área estratégica, eu quero englobar música, artes cênicas, coral e grupo instrumental. Mas você pode, por exemplo, colocar como área estratégica alunos da turma do primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo. Você pode estipular, você pode resumir, cada um vai escolher o que achar mais interessante aí, tá? Ou que pretende aplicar, claro, futuramente, se possível. A responsabilidade técnica, geralmente é o nome da pessoa e os envolvidos, né? Então, por exemplo, Vânia Garcia Camargo, coordenação geral.
Supervisão pedagógica, Andréia. Equipe de apoio, vamos supor que você vai, né, colocar alguns pais, você coloca pais e responsáveis da comunidade. Então, quem são os responsáveis por esse projeto? No caso do grupo, deve colocar o nome de todos. Então, no caso aí, né, dos professores, você colocaria o nome de todos os integrantes aí do seu grupo, e depois o que mais vocês precisariam, né, para fazer essa realização desse projeto, desse escopo de projeto, nem chega a ser um projeto mesmo. E outra coisa interessante é que vocês podem escolher várias áreas. Então, pode ser um projeto de uma comunidade na igreja, pode ser um projeto específico aí da sua escola particular de música, pode ser um projeto específico, vamos supor que você queira englobar a educação à distância, e você pode englobar a educação à distância em períodos de pandemia, você pode englobar alunos adultos em aulas de ensino remoto, aí, né, adequando para a realidade de hoje, vocês podem escolher o que vocês acharem mais viável. Aí o contexto, né? O projeto visa a divulgação e inclusão do rádio como uma ferramenta no processo de educação musical. Trata-se de uma fomentação técnica, visual, repertório eclético e responsabilidade social, assim como uma integração com demais departamentos. Aqui eu fiz um projeto fictício pensando na volta às aulas, no ensino presencial, tá, gente? Não tá especificamente para o ensino remoto, por isso que está dessa forma, né? Educação à distância. A estratégia de implantação. Este projeto visa a verificação de aprendizagem dos alunos por meio de ensaios realizados em sala e no auditório da escola. A capacidade de tocar com instrumentos acompanhadores, observando postura de palco, ritmo, afinação e sociabilidade. Então, eu puxei aqui para a minha área, que é flauta, eu estou englobando outros departamentos e estou imaginando que será uma apresentação no palco envolvendo outras pessoas. Escopo do projeto. Então, a gente tem a introdução. Exemplo. Apresentação formando a rádio escola. Os alunos participantes do departamento de flauta, musicalização e canto farão a apresentação caracterizada por vestimenta, locutor e banda. O departamento de flauta realizou uma seleção de músicas que já foram trabalhadas e, além de contemplar as diferentes famílias e suas características, para o acompanhamento e apoio pedagógico dos alunos. Pensando nessa questão temática, o repertório foi embasado e adaptado em ritmos brasileiros. Então, a gente tem o coco, o xote, o baião e o forró. A narração da apresentação conta com a participação da equipe de teatro. E no final, os alunos farão uma apresentação numa rádio fictícia, em forma de entrevista, com comerciais, repertório, executado e gravado. E esta gravação será compartilhada com os familiares para divulgação do projeto. Então, aqui a ideia seria basear numa entrevista de rádio, porém está acontecendo no palco, algumas pessoas estão assistindo isso ao vivo, então teria a parte comercial, a propaganda, tudo normal. Como que eu faria isso à distância? É claro que previamente, né, cada um, a parte do teatro, a parte dos músicos, a parte dos alunos de teatro que vão fazer esses comerciais, tudo isso seria gravado, anteriormente gravado, enviado para o YouTube, e esses vídeos seriam baixados e seria feita uma edição completa dessa apresentação. É possível fazer a mesma forma, porém adaptando para o presencial ou para o online, entenderam? Então é como se a gente estivesse fazendo aí uma rádio com a participação dos alunos. Qual é o objetivo geral? Inserir os alunos do curso de Educação Musical do período matutino, em especial o departamento de flauta doce, canto e convidados. Os específicos seriam trabalhar a propagação e difusão da família da flauta, relacionar a importância do estudo da educação musical na formação dos alunos e incentivar um repertório eclético e dinâmico para a realização de apresentação, valorizando os diferentes níveis dos alunos e público em geral para o projeto. Qual outra forma ficaria interessante, caso você queira trabalhar com instrumento? Você pode, por exemplo, falar dentro desse projeto de rádio, de olho nas décadas musicais. Então, os alunos apresentariam músicas dos anos 60 até 2000, ou dos anos 60 até os anos 90, e você poderia delimitar um período e cada música representaria uma década. E da mesma forma, você poderia ter, assim, os comerciais, que poderiam ser tanto as propagandas atuais, como também uma pesquisa na internet, por que não, de propagandas antigas que seriam resgatadas, entenderam? Então é um tema bem abrangente que vocês podem usar e abusar aí da criatividade.
Metas: trabalho e instrução dos alunos para o desenvolvimento e aprimoramento da cultura, proporcionada por inclusões de ferramentas musicais viáveis e atualizadas, buscando a inclusão da performance musical como uma importante ferramenta no processo de aprendizagem dos alunos, principalmente dos anos iniciais. Então, pessoal, todos os itens, embora estejam um pouquinho detalhado e ao mesmo tempo resumido, vocês vão colocar de uma forma não muito abrangente, mas também não escrever uma linha, tá? Faz um resumo interessante e ao mesmo tempo completo. Vocês perceberam que não ficou amplo, né? Ficou uma visão geral, porém detalhada, mas não extensa na leitura. E depois vem ações e produtos e resultados esperados. O que você espera com esse projeto? Mesmo que ele dure um mês, qual é a sua ação esperada, mesmo que seja uma coisa curta, mesmo que seja um projeto online? O que você espera dele? Então, um exemplo: ao término do projeto, o aluno estará apto a se acostumar a apresentar em público, estudar e ter uma atuação performática mais segura e eficaz. Tá? Para o online, o que você gostaria de focar aí como um resultado do seu projeto? Poderia ser, por exemplo, o aluno se acostumar a fazer uma apresentação gravada, e a vantagem seria que ele pode gravar várias vezes, diferente do ao vivo, que isso não acontece, e ele estaria também divulgando a sua própria imagem a ponto de melhorias técnicas, performáticas. Estou falando para o caso do instrumento, tá? E pode aí ser vários outros caminhos, né? Poderia ser uma ação esperada de muita pesquisa, envolvimento da sala de aula, pensando em uma escola regular. Então, vocês aí vão pensar as possibilidades e o que mais lhes agrada, tá? E depois, para terminar, aqui pode ser mais resumido, vocês vão fazer uma atividade apenas que vocês aplicaram nesse projeto. Se fosse realmente entregar esse projeto, ele fosse desenvolver, você precisaria entregar essas ações, todas as descrições de um plano de aula, de uma aula, né? Aí para a supervisora da escola, qualquer coisa. Nesse sentido, como nós temos muitos que são bacharéis, eu não vou pedir tanto detalhamento aqui nessa parte de descrição de plano de aula não, tá, pessoal? A gente chama de plano de aula só para deixar uma situação mais organizada dos itens, mas resumindo como você aplicaria uma atividade prática desse seu projeto. Okay? Aí você pode descrever aqui nos itens ou aqui abaixo do documento, se desejarem, não precisa necessariamente escrever nos quadrinhos, como eu disse anteriormente, tá? Então, é basicamente isso, né? A duração, eu peço que vocês não passem de 3 a 6 meses no máximo, para não ficar uma coisa assim muito abrangente, né? Mas também não pode ser um projeto de um dia, né? Tem que ser de, no mínimo, creio eu, de 15 dias e o máximo de 6 meses, para não ficar muito extenso, ok? Então, a estratégia de implantação é como você pretende atuar com esse projeto, tá? Descrever brevemente a introdução, eu já coloquei aqui para vocês. O objetivo, vocês já sabem, né? O geral está relacionado geralmente com uma coisa mais ampla e o específico que vai ser trabalhado naquele período. As metas também são bem simples, vocês viram aí que o meu não deu nem 5 linhas, ficou bem tranquilo. E ações e produtos esperados é o que você espera de um projeto. Como ele é pequeno, é uma coisa mais simples, também espera-se um resultado mais imediato e não tão a longo prazo, como seria um projeto de verdade, né? Mas aí a gente estaria falando de outros projetos mais extensos, por exemplo, de lei incentiva a cultura, o que não é o caso, né? Esses tipos de projetos são muito mais detalhados. A ideia aqui é como colocar esse assunto, esse tema da rádio para os dias atuais e que público eu gostaria de chegar, de almejar, né? Se for uma educação indígena, o meu projeto tem que ser totalmente diferente os objetivos se eu quiser uma educação quilombola, são culturas diferenciadas e a faixa etária também vai influir em todas essas escolhas, ok, pessoal? Bom, qualquer dúvida eu estou à disposição e espero que vocês gostem da atividade, tá? Não seja só para adquirir os pontos aí, mas que vocês possam futuramente aplicar.